Saudações alvinegras! Se você está chegando pela primeira vez no canal Alvinegro das Alterosas, já pegue o seu café e sente que hoje é um dia um pouco diferente, né? Tendo em vista que vamos ficar aí 15 dias aí, aproximadamente 10, 15 dias sem jogos do Galo. Então hoje eu vim trazer um vídeo diferente, né? Falar da história do 9-2, que é a maior goleada da história do Clássico Mineiro, e também falar de alguns números dos maiores artilheiros do Atlético, porque penso ser importante. Não podemos esquecer aí daqueles que lá no início começaram a história desse gigante alvinegro, que hoje tantas alegrias já nos deu e vai continuar nos dando aí, que é o Atlético Mineiro. Então, se você tem aquele amigo cruzeirense que questiona o 9-2, já compartilha o vídeo com ele aí e já se inscreve, que logo após a vinheta vamos começar a falar do 9-2, que a Mariada contesta e temos provas. Antes de trazer qualquer fotografia, qualquer dado, o mais importante é falar chupa Mariada, que o Atlético conseguiu reunir aí as provas desse jogo, né? E que vocês aí, Mariada, fica questionando aí, tá aí as fotos, e no vídeo também a gente vai falar alguns dados aí referente à partida. Então a gente tem que começar primeiro falando do contexto da época. Lembrando que na época o Atlético tinha apenas 19 anos de existência e o Cruzeiro tinha apenas 7 anos de existência, já que o Atlético é de 1908 e o Cruzeiro de 1921. E naquela época o campeonato disputado ainda não se chamava Campeonato Mineiro, porque o futebol ainda não era profissional, era um futebol amador. E também os campos da cidade de Belo Horizonte também. O primeiro campo era um campo usado para corrida de cavalo, e eles adaptaram ali para ter os jogos de futebol, que ainda estavam engateando, mas que já mostrava assim que um dia poderia ser um esporte promissor e que arrastaria, né, milhões de pessoas, como é o futebol. Então, naquele ano, o Atlético, Cruzeiro, América e Vila Nova, entre outros clubes também, né? Esses 4 aí são os que a gente ainda conhece hoje, que ainda são famosos, disputavam o campeonato da cidade, como era conhecido o campeonato da época, que hoje é o Campeonato Mineiro. E o formato dele era diferente, eram 2 fases. Na primeira todos se enfrentavam em um turno único, e na segunda os 4 melhores jogaram entre si, também em turno único, para decidir o campeão. Na época, o título estava entre Atlético, Palestra Itália, que em 1942 trocaria o nome para Cruzeiro, e que em São Paulo tinha um Palestra Itália, que depois viria a ser o Palmeiras, e América e Vila Nova. Sendo que na época o Clássico Mineiro também não era Atlético e Cruzeiro. Hoje a gente conhece o Clássico Atlético e Cruzeiro como o maior clássico de Minas. Porém, na época, o Clássico Mineiro era clássico das multidões. Na época, por incrível que pareça, era Atlético e América. Hoje a gente sabe que o América tem uma torcida minúscula, né? Poxa, eu nem sei falar quantos torcedores tem o América. Tanto é que em vários jogos eles têm prejuízo, mas na época era. E a partir desse jogo, em que o Atlético goleou o Cruzeiro por 9-2, a rivalidade começou a esquentar, e aí ao longo dos anos o Cruzeiro foi ficando popular e o América foi deixando de ser um time de multidão, e aí o Atlético e Cruzeiro passou a ser o Clássico Mineiro. E é claro, como eu falei anteriormente, o futebol ainda não era profissional, o futebol só passou a ser profissional, passou a ser uma profissão em 1930, então faltavam ainda 3 anos para que o futebol se tornasse um meio de ganhar dinheiro. E as partidas também eram diferentes. Hoje as partidas são 2 tempos de 45, e na época as partidas eram 2 tempos de 40, ou seja, 5 minutos a menos.
E então, os gols da partida foram marcados por Getúlio, Mário de Castro, Saíde e Jairo. E dentre esses jogadores que marcaram os gols do Atlético, dois aí a gente coloca em destaque, que é o Mário de Castro, que é um dos maiores artilheiros do Atlético, é o terceiro maior artilheiro do Atlético, com 195 gols marcados. Ele faleceu em 1998 e desses jogadores aqui que eu citei que marcaram gol nessa partida, foi o último a falecer. E tem até no GE uma reportagem com a família dele, onde eles falam a respeito da partida. Então, mais uma prova dessa partida aí, que são as fotos, o troféu que também está na sede de Lourdes, e a família do Mário de Castro, que faleceu em 98. E também tem várias reportagens aí, e eles falam, os familiares falam que o Mário de Castro falou, e um cara assim que tem uma relevância muito grande na história do Atlético, que marcou 195 gols com a camisa do Atlético. E outro também desses aqui, importante falar, é o Saíde, que é o sexto maior artilheiro da história do Atlético, com 142 gols. E na época tinha o trio maldito, que era Mário de Castro, o Saíde e o Jairo. Então tinha na época de 1927 a 1930 o trio maldito, que foi responsável aqui. O Mário de Castro é o terceiro maior artilheiro, o Saíde é o sexto, um tem 195, o outro tem 142, e também tinha o Jairo, que nessa partida contra o Cruzeiro marcou 3 gols. Aproveitando também a oportunidade de estar fazendo esse vídeo, eu também gostaria de passar aqui a lista dos maiores artilheiros do Atlético, porque para mim, tem uma discussão muito grande entre Ronaldinho Gaúcho e Reinaldo, mas na minha opinião eu não vi o Reinaldo jogando. Se você viu o Reinaldo jogando e está assistindo esse vídeo, comente aí pra gente saber. Mas eu prefiro, assim, acho que o Reinaldo tem uma história muito mais importante no Atlético do que o Ronaldinho. É lógico que o Ronaldinho deu o maior título da história do Atlético, mas por todo o contexto de injustiças da época, o Reinaldo para mim é o cara assim que eu falo que é o maior da história do Atlético. Então a lista de artilheiros conta com o Reinaldo, que é o maior artilheiro da história do Atlético, com 255. Dadá Maravilha, que é outro cara assim que não tem palavras para descrever o Dadá, com 211. Mário de Castro, 195. Guará, ícone também, 168. Lucas Miranda, 152. O Saíde, que também fazia parte do trio maldito, com 142. Guilherme, que já é uma geração mais próxima da minha, eu também não vi o Guilherme jogando, com 139. O Baldo, que é o artilheiro dos gols espíritas, com 135. O Marques, que eu vi o final da carreira do Marques, com 135. E o Nívio, com 126. Esta é a lista dos maiores artilheiros da história do Atlético. Então, o vídeo de hoje era esse, era o que eu tinha para trazer. E se você chegou até esse momento, comenta aí para mim se você gostou desse estilo de vídeo, porque eu também quero fazer alguns vídeos a respeito da Maravilha, do Reinaldo, porque as gerações de hoje não podem se esquecer desses grandes homens que fizeram o Atlético ser o que ele é hoje, essa máquina.